Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade. Aqui Francisco Araújo na apresentação, também na participação hoje a irmã Maria da Guia. Nós que levamos esse programa lá todas as segundas-feiras às 10 horas da manhã. Esse programa tem um compromisso de levar a palavra de Deus até você, então toda segunda-feira você tem um encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Esse programa é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova e já aproveitando, queremos convidar você para participar das nossas reuniões que acontecem todas as quartas e sábados às 19h30. Nas quartas-feiras, as reuniões acontecem nos lares, inclusive. Pode ser na sua casa, se você desejar. É só você entrar em contato conosco. O telefone é o 981 13 5880. 981 13 5880. Por esse número você pode entrar em contato conosco via WhatsApp. E nos sábados, todos os sábados às 19h30, o nosso endereço é Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Nós nos reunimos todos os sábados nesse endereço, na residência do irmão Dier. E você é o nosso convidado para, neste sábado, estar presente. Nessas reuniões dos sábados, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. E você é nosso convidado a estar conosco. Meus amados, queria aqui saudar a irmã Maria da Guia, que está aqui participando do nosso programa hoje, né? Bom dia, irmã Maria. A paz do Senhor, irmão Francisco. Graça e paz a todos os ouvintes aqui de Alagoa Nova, como de Campina Grande, os que estão escutando, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês nesse dia e durante toda essa semana. Amém, glória a Deus. Irmã Maria da Guia, para quem não sabe, ela é minha esposa, né? Me diga aí, quem está na escuta do nosso programa, certamente está com o rádio ligado, ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Tem alguns irmãos em Campina Grande que estão ouvindo. Tem algumas outras pessoas também que estão ouvindo que não sabemos o nome, mas eu creio que tem bastante pessoas ouvindo. Mas os irmãos que toda segunda-feira eles estão na escuta, né? É o irmão Jair, a irmã Ceissa, né? A irmã Laniene, o irmão Cliudênio, o irmão Silvestre. Então, assim, são vários irmãos de Campina Grande que estão ouvindo. Os irmãos aqui também de Alagoa Nova. Sim, os irmãos de Alagoa Nova também. Irmão Dier, a irmã Luciana, a irmã Edith, o irmão José, Mateus, a irmã Antônia, a irmã Ana, o irmão Valdênio também está na escuta. E a irmã Adriana também. Ele está na escuta. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. E os Amém. Que a gente não falou o nome, também abençoe também. Isso, também Dona Alta, lá no sítio São Tomé. A irmã Francidalva, também lá no sítio Geraldo, e muitas outras pessoas que nos escutam no sítio Geraldo. Receba o nosso agradecimento nessa manhã pela sua audiência. O irmão Arquimedes também, né? O irmão Arquimedes ali na prefeitura, ao seu Romildo lá na barbearia, que Deus abençoe, ao Ailton, né? E a sua esposa Valquíria, também a irmã Graça, que todos vocês sejam abençoados no nome de Jesus nessa manhã, e que essa manhã possamos estar compartilhando com vocês da maravilhosa palavra de Deus. Hoje, irmã Guia, nós vamos estar falando sobre um personagem muito importante das Escrituras, que todas as pessoas já ouviram falar dele. Tenho certeza que se você conversar com qualquer pessoa na rua, né, principalmente, eu não diria que as crianças, porque infelizmente as crianças dos nossos dias, eles conhecem muitos personagens, mas não são os personagens da Bíblia. Mas um adolescente, um jovem para cima, todos eles já ouviram falar sobre Noé. Também quando fala Noé, lembramos o quê? Da Arca de Noé. E hoje o nosso assunto será esse personagem da Bíblia, uma vez que nós estamos agora trazendo no nosso programa vários personagens. Na semana passada, nas 2 últimas semanas, na verdade, nós falamos sobre Abel e sobre Caim, aqueles 2 irmãos,
onde ocorreu o primeiro homicídio registrado nas Escrituras. E hoje o nosso personagem será Noé. E desde já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, para que você possa acompanhar conosco, verificando ali, conferindo os textos que nós vamos ver, que vai começar, na verdade, no capítulo 5 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? E vai até o capítulo 9, passando também pelo Novo Testamento, alguns textos do Novo Testamento. Então esse será o conteúdo do nosso programa hoje. Na sequência, nós vamos ouvir o nosso apoio cultural e após o apoio cultural, nós entraremos no tema de hoje. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Faltou alguém? Essa água pode afetar a nossa saúde e a Faltou saúde alguém? da nossa família. Mas existe uma solução para este problema. Os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a Conversar água em da Gênesis 5. torneira, transformando-a em 28, uma água falando do alcalina, nascimento dele. antioxidante Gênesis e 5, 28. hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das 28. novidades. Você também Versículo pode enviar 28. mensagem via WhatsApp. 839-9148-2126. Vai ler até onde? 28 e 29. 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e Depois receber nós o vamos pro seu capítulo produto 6. em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 987 37 8837. 987 37 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 13 minutos, você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, você tem esse encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu sou Francisco Araújo, hoje com a participação da irmã Guia, iremos falar a respeito desse personagem bíblico muito conhecido, que é Noé, a experiência de Noé, a experiência que ele teve com Deus. Esse já é o terceiro programa que nós falamos sobre personagens da Bíblia. Os dois programas anteriores nós falamos sobre Caim e Abel. Se você não viu, se você não ouviu, você pode ouvir e você pode ver também lá no nosso canal no YouTube. Pesquisa aí, canal Riquezas de Cristo. Aí você, se você ainda não conhece o canal, entra ali, faz a tua inscrição que é gratuita. E deixa o like também no vídeo se você gostar do conteúdo. Compartilhe com mais alguém que possa necessitar. Eu creio que todas as pessoas necessitam da palavra de Deus, né? Então você envia ali um vídeo para alguém, para que essa pessoa também
possa acompanhar o nosso programa. Então, toda semana nós gravamos aqui o nosso programa em áudio e vídeo, disponibilizamos no nosso canal no YouTube, canal Riquezas de Cristo. Também temos uma web rádio que fica no ar 24 horas, que é a RRC, Rádio Riquezas de Cristo. Pesquisa também no seu aplicativo Rádios Net, que você vai ouvir a nossa programação, fica no ar 24 horas. Caso você tenha um dispositivo Alexa na sua casa, você nem precisa fazer pesquisa. Você vai dar apenas um comando de voz dizendo: Alexa, tocar Rádio Riquezas, e ela começará a tocar a programação da nossa web rádio. Meus amados, o nosso tema, como já foi falado, é sobre Noé, esse personagem tão importante da palavra de Deus, e hoje vamos estar falando, mostrando aqui, compartilhando, meditando um pouco sobre as experiências que teve esse homem de Deus. O nosso primeiro texto vai estar no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29, que vai falar sobre o seu nascimento, de quem ele era filho. Antes de nós irmos para o texto, vamos fazer uma oração, agradecendo o Senhor por mais um programa. Irmã Guia, por favor, ore por nós nesse momento. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, colocamos nossa vida diante de Ti. Cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esse programa, Senhor, possa tocá-lo no coração. Ó, Senhor Jesus, encontrar uma boa terra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma semana, por mais um dia de vida. Ó, Senhor, nós somos gratos pelo Teu grande amor para conosco, pela Sua salvação. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Abençoa todo esse programa, as pessoas que estão ouvindo, Senhor. Que os nossos ouvidos possam estar limpos para ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar nossa leitura, começando no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 28 e o versículo 29. Eu queria que você pudesse acompanhar essa leitura conosco. Se você tiver acesso a uma Bíblia, pega a Bíblia e abre nesse texto. Caso você não tenha como ver isso agora, você pode anotar esses versículos, depois você conferir. É muito importante que nós tenhamos esse contato com as Escrituras, com a palavra de Deus. Porque esse contato vai nos levar a conhecer mais o Senhor, conhecer a sua palavra, a sua verdade, a sua vontade, vai nos levar a ter amor pelas coisas do Senhor. Amém. Então, o normal, o natural de um cristão é ele ter esse contato com a palavra de Deus. Eu fico muito alegre quando eu vejo, os filhos de Deus, os cristãos, valorizando as Escrituras, com a sua Bíblia, folheando, lendo, meditando. Isso é maravilhoso, que inclusive no capítulo 1, no Salmo de número 1, nós temos ali exatamente falando que aquele homem ele é bem-aventurado porque ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então é fundamental para uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã frutífera, é fundamental o contato constante, contato diário com as Escrituras. E queremos encorajar você a ter esse contato com as Escrituras. Se você tem uma Bíblia na sua casa, não deixe ela aí parada na estante, mas abra e leia o que nós estamos compartilhando aqui, leia outros textos que você deseje, e assim você tem esse contato com a palavra de Deus. Então, indo aqui para o versículo 28 do capítulo 5 de Gênesis, a irmã Guia vai ler para nós, versículos 28 e 29. O versículo 28 fala: Lameque viveu 180 anos, 182 anos, e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então esse versículo, ele mostra, fala inclusive do pai de Noé, que foi Lameque, que ele gerou um filho. Ele, quando gerou esse filho, já tinha 182 anos. É importante dizer que, no princípio, as pessoas viviam muitos anos. Então isso aqui não era no extremo de uma velhice, como seria nos nossos dias. Nos nossos dias ninguém nem chegaria a uma idade dessa, muito menos geraria um filho. Mas não é o caso aqui, porque no princípio as pessoas viviam muito mais anos
do que no tempo de hoje. Então ele gerou um filho, diz o versículo 29, que ele pôs o nome dele de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoa. Então nós vimos, e nós sabemos que no capítulo 3 de Gênesis, né, por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva, a terra sofreu as consequências, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado daquele casal. E é por isso que ele está falando aqui a terra que o Senhor amaldiçoou. Mas ele está dizendo aqui que esse homem vai trazer consolo, consolará, né? Então é muito interessante que ele já faz essa profecia aqui a respeito do seu filho Noé. Indo para o capítulo 1, capítulo 6, o versículo 1 de Gênesis, nós vamos ver o desenvolver da história que envolve a pessoa de Noé. Porque nesse tempo em que Noé viveu, foi um tempo onde a terra estava totalmente corrompida. Uma terra totalmente em pecado, em desobediência. Leiamos os versículos 1 até o versículo de número 9. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer na face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém. Noé andava com Deus. Então vemos aqui nessa descrição aqui do capítulo 6 de Gênesis, o que chama a atenção é que havia se multiplicado, diz o versículo 5. Isso aqui é o contexto ali da história de Noé, o que estava acontecendo no período de Noé. Então diz o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Então cada vez mais o tempo ia passando e ia se multiplicando a maldade do ser humano. E diz mais, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então tudo que vinha do coração desse homem era mal. Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então era uma coisa que ia caminhando de mal a pior. Então nós vemos no início do livro de Gênesis, né, a desobediência de Adão e Eva. Por causa dessa desobediência, o pecado entra na humanidade. Logo na sequência, nós vamos ver no capítulo 4, até falamos no programa anterior, nós vemos agora esses dois filhos de Adão e Eva, que era Caim e Abel, e um assassina o outro, mata o seu irmão. Então a coisa vai tomando proporções piores. E não para por aí. Se você vai continuando a leitura, você vai ver no capítulo 4, capítulo 5, né, que a coisa vai tomando proporções piores. Caim, ele gera uma civilização sem Deus, fora da presença de Deus, e a maldade vai chegando a esse ponto registrado aqui no capítulo 6, que diz que era continuamente mal todo o desígnio do coração, e que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então isso faz com que
Deus tome uma decisão. Deus resolve fazer algo. Deus resolve trazer um juízo, um julgamento sobre aquela geração. Deus resolve julgar aquela geração. No versículo 6 diz mais: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Veja só que a maldade do homem chegou a tal ponto nessa geração que Deus resolve pôr um fim. A coisa estava terrível. E isso não é diferente dos nossos dias. O que nós queremos dizer também, vamos ver isso mais adiante, o próprio Senhor Jesus falando, é que aquele julgamento de Deus sobre aquele povo, ele também se dará nessa geração presente, porque os nossos dias são semelhantes, como disse o próprio Senhor Jesus, nós vamos ver lá em Mateus, que os nossos dias são semelhantes aos dias de Noé, onde a maldade do homem tem se multiplicado, o homem tem vivido cada vez mais distante de Deus, e o homem pensa que não vai acontecer absolutamente nada. As pessoas daquele tempo também pensavam que não ia acontecer nada, que não ia haver nenhuma intervenção do Criador, que Deus não ia tratar com aquela situação, mas Deus resolveu tratar com aquela situação, coisa que acontecerá também nessa geração presente. Não tenha dúvida disso, nós vamos ver os textos confirmando isso. Então diz o versículo 7 que o Senhor decidiu que ia fazer desaparecer da face da terra o homem que havia criado, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque ele ficou arrependido de ter feito o homem. No versículo 8 fala assim: porém Noé achou graça diante de Deus. Então Noé, o que é que tinha Noé que fez com que Deus se agradasse dele? O que é que tinha Noé? Diz o versículo seguinte, versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo. Então, entre aquelas pessoas que estavam totalmente envolvidas em pecados, em degradação, havia um homem que ele era justo diante de Deus. Era alguém que andava nos caminhos do Senhor. Fala, e íntegro entre os seus contemporâneos. Entre aquelas pessoas, Noé, ele era diferente. Entre toda aquela população daquela geração, Noé era alguém diferente porque ele era alguém íntegro e era alguém justo diante de Deus. Diz ainda, Noé andava com Deus. Na verdade, é isso que nos faz justos, é isso que nos faz íntegros, é termos um viver de andar com Deus. Noé andava com Deus. Como é que era isso? Sem dúvida, ele era alguém que andava meditando nas coisas do Senhor, em comunhão com Deus, orando a Deus, não é? E isso é um exemplo para nós. Nós vivemos um tempo de muita degradação. E como deve ser o nosso viver nesse tempo que nós vivemos de degradação? Deve ser um momento, um tempo em que nós buscamos viver na presença de Deus, agradando a Deus e fazendo a sua vontade. Noé andava com Deus. A Bíblia também registra, antes de Noé, alguém que andou com Deus, que foi Enoque. Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós precisamos, no tempo presente, nesse tempo que nós vivemos, que é de degradação, de pecado, de multiplicação das coisas ruins, do mal, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos viver na presença de Deus e devemos olhar para esse modelo que foi Noé, alguém que andou com Deus. Glória a Deus por isso. Então aqui nós temos esse registro que nos leva a ver que Noé foi alguém que agradou a Deus, alguém que era justo diante de Deus e que era íntegro, mesmo no meio daquela geração pecaminosa, naquela geração que vivia separada e distante de Deus. Vamos ouvir um hino na sequência e após o hino nós damos continuidade a esse tema maravilhoso.
tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Quando eu estiver falando e tu tiver o desejo de falar, e tu só faz assim, que eu já... Às vezes você quer falar e eu tô falando, você faz assim, que eu já... Dos seus caminhos maus. Na sequência nós vamos falar ainda mais sobre isso. Versículos 11. Do 11 até 4. O capítulo é o mesmo, versículo 11. Continua, versículo 11, 12, 13, 14. Aí depois a gente vai ler o versículo 22, que Noé fazia tudo o que Deus lhe ordenara. Ele do 11 ao 14. 11 ao 14, né? Do 11 ao 14, vai ler. Hoje vai dar nem tempo nem de entrar no... falar muita coisa não. Vai ser uns 2 programas para falar de tudo. Uhum. Tua vontade. Derramamos nossas vidas em teu altar. Queremos sim viver em santidade e em unidade juntos caminhar. Pois sabemos que ouvirás a nossa prece, trazendo em Cristo a tua salvação, e que através da tua amada igreja irás abençoar a nossa nação. Irás abençoar a nossa nação. Se sabemos que ouvis a nossa prece, com fé nós vemos a restauração, porque através da tua amada igreja já estás abençoando esta nação. Já estás abençoando esta nação. Estamos às 10h32. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras. Toda segunda você tem esse encontro marcado conosco, um encontro com a Palavra de Deus. Hoje estamos vendo a história desse personagem maravilhoso que foi Noé. A história de Noé é principalmente uma história de advertência. De advertência para nós, no nosso tempo. Porque o que aconteceu lá no passado, não é? Vai servir para nós olharmos para aqueles acontecimentos e assim podermos ficarmos atentos à maneira de agir de Deus, ao juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre uma geração, que, como eu falei, e vamos ver na palavra de Deus, não sei se vai ser dá tempo de vermos hoje, o próprio Senhor Jesus vai tomar como exemplo a história de Noé para mostrar que no fim dessa geração, no fim desses tempos, Deus também, semelhantemente ao que aconteceu lá, também julgará essa geração. Então não pensemos que toda essa desgraça que existe no mundo hoje, toda a maldade, todo o pecado, tudo o que tem de negativo, isso não será tratado
Isso não é verdade. Todas as coisas serão tratadas pelo Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, que colocará tudo em ordem segundo o seu querer. Indo para Gênesis capítulo 6, que nós já estávamos, né, no bloco anterior, vamos ler os versículos do 11 ao versículo 14. Irmã Guia, por gentileza. O versículo 11, ele fala: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, que maravilha, né, que o Senhor disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nelas farás compartimentos e o calafetarás com betume por dentro e por fora. Então vejamos aqui no versículo 11, o que é que diz? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha, a terra estava corrompida à vista de Deus. Ou seja, os homens daquele tempo possivelmente não achavam que a terra estava assim. Entendeu? Os homens que estão envolvidos no pecado, no engano, na miséria, na corrupção, né? As pessoas que estão, digamos assim, aproveitando, dizendo que estão aproveitando a vida e vivendo em pecado, em adultério, em fornicação, em prostituição, em embriaguez e em muitas outras coisas, as pessoas podem achar que está tudo muito bem. Mas a questão é, como está a terra à vista de Deus? Naquele tempo, a terra estava corrompida e cheia de violência à vista de Deus, ou seja, de acordo com a percepção que Deus tinha. E a percepção que Deus tem é a percepção real. As pessoas muitas vezes vivem uma ilusão e não conseguem enxergar a maldade de quem está envolvido. Então, nesse tempo aqui, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, Deus é quem está fazendo a análise. Deus é quem está atento e apercebido do que está acontecendo. Às vezes as pessoas pensam que nós fomos esquecidos por Deus, que Deus não está nem aí para o que está ocorrendo. Não é verdade. Deus está muito atento. E no tempo devido, no tempo que Ele desejar, Ele executará o seu julgamento sobre essa geração, o seu juízo sobre essa geração. Versículo 2. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, todos os homens ali daquele tempo estavam totalmente numa vida distante de Deus, separada de Deus. Nós também vemos muito disso hoje. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas estão num caminho distante do Senhor. Inclusive, muitas pessoas que se dizem cristãs, mas têm tido uma vida reprovável diante do Senhor, que está em desacordo com a santidade de Deus, está em desacordo com as Escrituras, com a vontade, com a palavra do Senhor. Não é o fato de eu me intitular um cristão que significa que eu de fato sou, o que vai demonstrar se de fato nós estamos agradando a Deus, se nós estamos de acordo com os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Não é o que eu acho, é o que Deus determinou. Aqui as pessoas achavam que estava tudo muito bem. Quando o Senhor Jesus fala desse assunto, lá em Mateus, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estavam vivendo a sua vida. Eles não perceberam quando veio a destruição, porque eles não viam nenhum mal nisso. Mas isso é inadequado quando nós fazemos todas essas coisas separadas do Senhor. Diz o versículo 13, então disse o Senhor a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne. Então Deus falou com Noé. Verdade. Deus revelou para ele o que ia fazer.
Por quê? Nós já vimos nos versículos anteriores que Noé era alguém que andava com Deus. Não era alguém que conversava com Deus. Não era alguém que estava na presença de Deus, que tinha comunhão. Então, se nós temos comunhão com Deus, irmã Guia, Deus vai revelar, vai mostrar para nós o que Ele vai fazer. E nós vamos ter a oportunidade de corrigir o nosso caminho. Vamos ter a oportunidade de nos enquadrar dentro dos princípios estabelecidos por Deus. É verdade. Isso é maravilhoso. Se nós não temos comunhão com Deus, como é que nós vamos ser alertados? Como é que nós vamos ser instruídos? Noé recebeu essa instrução, primeiramente para que ele se preparasse para o que ia acontecer. Já era muita misericórdia de Deus, né? Dele poder se preparar e também dele poder anunciar para outras pessoas, porque ele foi um pregador da justiça, diz a palavra do Senhor. Mas as pessoas não quiseram, as pessoas rejeitaram. Talvez essa palavra dessa manhã seja uma palavra muito forte e muitas pessoas não queiram ouvir, porque estão acostumadas e desejam ouvir apenas palavras melosas para agradar a sua alma. Mas nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar. Irmã Guia. É bem interessante essa passagem de Salmo 1, né? Que eu estava remetendo à questão de Noé também, né? Ele fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Noé, eu acho que era esse homem aqui, né? Sem dúvida. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Noé era esse homem, né? Que ele estava nos caminhos do Senhor, não se assentava nesse período que estava vendo todos esses pecados, essas pessoas em degradação. Noé era esse homem, né? Que não se assentava, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E assim, todos nós que temos o Senhor, precisamos ser como Noé, né? Dar testemunho do Senhor, andar segundo o que o Senhor fala, o que o Senhor manda fazer, ser obediente ao Senhor, né? Isso é o que é mais importante, andar na presença do Senhor. Amém. Então é muito interessante vermos isso que Deus fala para Noé. Então, versículo 13 de Gênesis, né? 6. Então disse o Senhor a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então Deus revela para ele, para aquele homem que andava com ele, para aquele homem que era justo aos seus olhos, para aquele homem que era íntegro entre os seus contemporâneos, que entra exatamente o que a irmã Guia acabou de falar. Nós vimos nos textos anteriores que Noé ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Então, as pessoas daquele tempo, Noé se diferenciava dele, que é exatamente o que a irmã colocou, falando do Salmo 1. Ele não se misturava com aquelas pessoas. Ele não estava comungando com aquela vida de pecado, de engano que aquele povo vivia. Verdade. Muito pelo contrário, ele andava com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E por isso que Deus se agradou. Deus dispensou graça a ele. Deus teve misericórdia dele e usou ele. Olha que bênção, no meio de uma geração pecaminosa, numa geração perdida, Deus encontra um homem, né, que ele pode contar com ele e esse homem pode servir a Deus. Que coisa maravilhosa. E é maravilhoso entendermos que hoje, nos nossos dias, eu e você, cada um de nós, devemos ser tais pessoas. Devemos ser pessoas que buscamos o Senhor. Devemos ser pessoas que andamos com Deus. Devemos ser pessoas que buscamos fazer a sua vontade. Amém. Por meio da sua palavra, tendo um viver de santidade. Amém. Tendo um viver de buscar o Senhor. De buscar entender qual é o querer dele para a nossa vida. Por isso que é tão necessário nós termos esse contato constante com a palavra de Deus. E aqui na continuação, o Senhor vai dando as dicas aqui, vai dando a orientação para Noé. Faze uma arca. Aí Deus vai dar toda a descrição de tudo que era para ser feito, as medidas, né, todo o tamanho que ela ia ter, como ia ser a divisão interna dela. Tudo isso Deus fala para Noé. E no versículo de número 22, o que é que diz?
Assim fez Noé, consoante ou conforme tudo que Deus lhe ordenara. Então Deus deu orientação para ele e ele fez exatamente tudo como Deus tinha falado. Ou seja, alguém que foi obediente ao Senhor, que não buscou fazer as coisas do seu jeito, mas seguiu literalmente tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. Aqui nós temos um princípio maravilhoso. O nosso serviço a Deus, ele não é baseado no que eu acho, ele não é baseado no que eu acredito como certo e errado, mas o nosso serviço a Deus é baseado na palavra de Deus, segundo as instruções que o próprio Deus colocou para nós. Não somos nós que vamos definir como servir a Deus, mas Deus já definiu isso e já nos passa orientação e cabe a nós seguirmos fielmente aquilo que Deus nos orientou, aquilo que o Senhor nos confiou. Então Noé foi alguém assim, irmã Guia. O Senhor passou para ele, disse como é que ia acontecer, disse tudo como ele devia fazer, deu todas as medidas, né, todas as orientações para confeccionar aquela arca, que era um barco gigante, muito grande, para poder ali comportar, né, os animais que ele ia colocar ali. E Noé segue fielmente, diz o versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenara. Verdade. Se nós queremos sermos aprovados por Deus, nós devemos fazer conforme Deus nos tem ordenado. Como é que está a sua vida? Como está a minha vida? Nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós? Verdade. Ou nós escolhemos viver a vida do jeito que nós achamos que é correto, que é prazeroso, que é satisfatório? Eu não sei como é que está a sua vida. Você sabe como é que está a sua vida. Então olhe para esse exemplo de Noé e se você quer ser aprovado diante de Deus, busque viver de acordo com as orientações que Deus nos concedeu. Mas como eu posso viver de acordo com a orientação de Deus nos nossos dias? Primeiramente, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Primeiramente, é necessário que aqueles que não conhecem, não tiveram experiência pessoal com o Senhor Jesus, que creia nele como Senhor e Salvador das suas vidas, que tenha um encontro genuíno, verdadeiro, com Jesus Cristo, que é o enviado de Deus, que é o Filho de Deus que veio para nos reconciliar com Ele mesmo. E uma vez sendo reconciliados com Deus por meio de Jesus, aí nós agora passamos a ter um viver na sua presença. Nós passamos a ter um viver de meditarmos na sua palavra. Nós passamos a ter um viver de andarmos com Deus assim como Noé. Verdade. E para nós, no nosso tempo, nos nossos dias, isso é até simplificado. Por quê? Porque o Senhor Jesus já veio, já morreu na cruz no nosso lugar. Amém. Nós já temos as Escrituras, que é a palavra de Deus completa, toda a Escritura já está completa nos 66 livros, e assim nós temos já as orientações. Veja que maravilha, como Deus é maravilhoso, como nós somos abençoados por vivermos no tempo em que vivemos, onde Deus já preparou tudo. Amém. Verdade. Tudo já está preparado por Deus. Todas as instruções, as orientações, os ensinamentos já estão registrados. Está na Bíblia que você tem aí na sua casa. É verdade. E você conhecendo ao Senhor e meditando na sua palavra, buscando seguir os seus ensinamentos, sim, você vai ser semelhante ao que foi Noé. Alguém que obedeceu a Deus em tudo o que ele ordenou, alguém que andava com Deus e assim pôde fazer a vontade de Deus. Que bênção que é acessível para nós essa experiência também que teve Noé, né? Nós precisamos ser esses que andamos com Deus, que temos comunhão com Deus. Amém. Ainda aqui em Salmo 119, 11, ainda em cima desse mesmo assunto, né, que fala sobre Noé, ele fala aqui: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Como o Francisco estava falando, essa questão de guardar, o Senhor já preparou tudo para nós. Tem um banquete para nós.
A palavra do Senhor é esse banquete. Amém. É a palavra do Senhor que nos instrui, o que devemos fazer. Então, todas as coisas já foram preparadas para nós. E devemos ser gratos ao Senhor, né? E guardar no coração a palavra dele. E quando a gente guarda a palavra do Senhor, com certeza a gente não vai pecar contra o Senhor. Amém. Aqui em Gênesis capítulo 7 agora, Gênesis capítulo 7, o versículo 1, o que é que diz Gênesis 7, 1? Acompanha a nossa leitura, livro de Gênesis capítulo 7, o versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Veja só que interessante, nós temos nesse versículo 1 do capítulo 7. Aqui nós temos algo maravilhoso, porque Deus fala assim para Noé. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Veja que maravilhoso é o nosso Senhor, que Ele preparou uma salvação não só para nós, mas também para a nossa casa. A salvação não foi só para Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mas não foi só Noé que foi salvo. Não foi só Noé que recebeu essa bênção, essa graça. Mas a bênção de Deus para aquele homem alcançou a sua casa, alcançou os seus filhos, Amém. alcançou a sua esposa, Amém. alcançou as suas noras. Veja que maravilhoso é o nosso Deus. A salvação que Deus tem preparado para você e para mim não é para mim apenas, para o indivíduo, mas é para nossa casa. Aí, por um lado isso é maravilhoso demais. Por outro lado, isso aumenta a nossa responsabilidade. Saiba que você pode ser a razão pelo qual muitas outras pessoas podem receber a graça de Deus, Verdade. podem ser livrados da perdição, do justo juízo de Deus sobre elas. Amém. Então, se nós andamos com Deus, vivemos uma vida de santidade diante de Deus, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, Amém. ele também será alcançado. Aqui é um princípio interessante que nós temos na experiência de Noé. Entra na arca tu e toda a tua casa. Na verdade, a família é a unidade de salvação do Senhor. Nós vemos vários exemplos na Bíblia Verdade. que o Senhor salva alguém e salva também os seus, Amém. os da sua casa, como aconteceu com o carcereiro, lá no livro de Atos, né? Foi salvo ele e a sua casa. Isso é maravilhoso, isso é um princípio de Deus aqui. Então, Noé e a sua casa, o Senhor falou que ele poderia entrar na arca. Imagine alguém da sua família que ainda não creu no Senhor, por meio do seu viver de santidade, viver de comunhão com Deus, eles podem ser alcançados. Mas se nós vivermos em desobediência a Deus, como é que essas pessoas vão conhecer? Como é que essas pessoas irão serem alcançadas se nós, que devíamos ser o canal para poder levar o Evangelho até elas, nós não formos fiéis ao Senhor? Nós não tivermos um viver na presença dEle, nós não andarmos com Deus. Noé andava com Deus e por isso aqui o Senhor fala que também a toda a sua casa foi salva. Toda a casa dele, ou seja, Noé, os seus 2 filhos, as suas noras e a sua esposa, eles entraram na arca. A arca representa a salvação, porque a arca foi o meio pelo qual aquela geração, aquele povo, aquela família, na verdade, não foi levada pelo dilúvio. Não é? Então o Senhor Jesus também preparou uma salvação para nós. Amém. O Senhor também preparou uma salvação para que nós não sejamos consumidos pela destruição quando essa destruição vier sobre esse mundo. O Senhor veio trazer salvação para nós. Nós precisamos apenas vivermos em obediência à sua palavra, viver na sua presença, que nós teremos garantido a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso.
Meus amados irmãos, hoje não será possível nós concluirmos esse tema. Esse tema ainda tem muitos textos, não só aqui no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Nós vamos ver no próximo programa. Inclusive, o próprio Senhor Jesus falando a respeito de Noé, dando um exemplo dos dias de Noé. Nós vamos ver também lá no livro de 1 Pedro, né? No livro de Pedro, falando também sobre isso, falando sobre esse personagem, 2 Pedro, na verdade, capítulo 2. Também em 1 Pedro e em 2 Pedro fala sobre Noé. E no livro de Hebreus também, e o Senhor Jesus fala nos evangelhos a respeito desse personagem muito interessante. Esse restante do tema, né, o complemento desse assunto, nós vamos ver no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Queremos lembrar você das nossas reuniões, todas as quartas e sábados, 19h30. Se você desejar uma reunião na sua casa, entre em contato conosco pelo telefone, pelo WhatsApp, 981 13 5880. E no sábado, 19h30, Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, você é o nosso convidado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer mais uma vez a irmã Guia que está conosco. Obrigado, irmã. Coopere sempre conosco aqui no programa Tua Palavra é a Verdade. Amém, amém. E vamos orar, agradecendo o Senhor, encerrando o programa de hoje. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos da Tua Palavra, da Tua verdade. Verdade. Sabemos que a Tua Palavra, ela tem poder. Amém. E nós, confiantes no poder da Tua Palavra, nós rogamos pelos que estão ouvindo nessa manhã. É verdade, Senhor. Que essa verdade possa alcançar os seus corações. Sim. Aqueles que estão distantes sejam encorajados, levados a se arrepender e a se voltarem para Ti. Sim, Senhor. Aqueles que não Te conhecem, Senhor, sejam levados a conhecer o Senhor por meio da obra do Espírito Santo em suas vidas. Aqueles que já estão vivendo na Tua presença, que o Senhor possa sustentar e fortalecê-los. Sustenta, Senhor. Para que nós possamos caminhar até a Tua volta. Verdade. Até a volta do Filho de Deus, a volta de Jesus, nós possamos estar firmes no Senhor. Amém. Estarmos vivendo na Tua Palavra, estarmos testemunhando das Tuas verdades. Abençoa nessa manhã cada um dos nossos ouvintes e abençoa toda a semana. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz até o nosso próximo programa, na próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém.